Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, aqui é Frei Wanderlan trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Nós temos nesse Evangelho, apesar de curto, uma riqueza de meditação muito grande. Em primeiro lugar, esse Evangelho nos fala para todos nós que perdemos alguém querido, que faleceu, que partiu para junto de Deus, porque Jesus está falando disso também aos seus discípulos. Lembremos que esse Evangelho é o Evangelho que está sendo narrado antes dos fatos da paixão e morte de Jesus. Por isso Jesus ele diz: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Então, de fato, a partida de Jesus, passando pela paixão e morte, entristece o coração dos discípulos. Mas é importante saber que essa partida não é uma separação definitiva, e que o próprio Jesus, em outro trecho do próprio Evangelho de São João, diz que vai para preparar um lugar para nós, e quando tiver preparado esse lugar, ele virá e nos levará com ele. Significa que nós temos um lugar na eternidade junto com Deus. Significa que nós somos feitos para participarmos da vida divina, sermos bem-aventurados, eternamente felizes e plenos, participando da vida eterna com Deus. Esse é o projeto de Deus. E o Cristo vai para preparar esse lugar. O Cristo vai exatamente porque ele vence a morte, para que nós possamos vencer a morte. E a partida daqueles que nós amamos causa saudade, causa dor, causa tristeza. Nós sentimos a falta da pessoa, mas nós precisamos crer para além disto. Nós precisamos crer que o Cristo morreu e ressuscitou e preparou um lugar para nós. Nós precisamos crer que essa separação ela vai durar por um tempo, mas todos nós nos encontraremos na casa do Pai e seremos plenamente felizes. E precisamos recordar que nós também um dia partiremos, por isso essa vida é uma grande preparação para o encontro com Deus. E aqui eu entro numa segunda parte dessa reflexão do Evangelho.
porque ele fala do envio do Espírito Santo, porque ele enviará o defensor para que ele nos recorde a verdade, para que ele nos santifique, para que ele opere a sua graça em nossos corações, como de fato todos nós recebemos pelo batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo age na igreja, age em nossos corações. Mas esse mesmo Espírito, diz o Senhor no Evangelho, que ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, diz Jesus no Evangelho, porque não acreditaram em mim. De fato, o Espírito de Deus, aquele que vem em nosso auxílio, o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele nos torna conscientes, abre os nossos olhos, desperta os nossos sentidos, desperta todo o nosso ser para nós compreendermos, desperta a nossa inteligência para nós compreendermos que o pecado de não acreditar em Deus nos condena, nos afasta de Deus. Esse é o pecado que ele lembra que nós devemos evitar. Esse é o pecado que nós devemos a todo custo nos converter. Aí você pode dizer assim, então tá tudo bem porque eu acredito em Deus. Não. Eu quero lembrar para você que no Evangelho de São João, quando o Evangelho fala de não acreditar e de acreditar em Deus, quando ele fala em crer e não crer, não é apenas uma mera declaração de dizer eu creio. Porque para acreditar e saber que Deus existe, até os demônios sabem disso, até Satanás sabe disso. O que nos diferencia do demônio, dos demônios e de Satanás é exatamente a maneira como eu acredito. Eles acreditam, mas não servem. Eles acreditam, mas se rebelaram. Eles acreditam, mas não quiseram fazer a vontade de Deus. E o mundo, muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas na prática, no dia a dia, nas escolhas que fazem, na maneira como vivem, nos valores que elegem para conduzir a sua vida, estão longe de Deus. Isso nos lembra aquele outro trecho do Evangelho que diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então, por isso o Espírito Santo vem em nosso auxílio para nos mostrar o pecado, para nos mostrar que o não acreditar em Deus não é só uma questão de uma declaração de eu creio ou não creio, ou de fazer uma oração um momento ou outro da vida. O não acreditar em Deus, ele se traduz, assim como também o acreditar em Deus se traduz, numa vida cheia de atitudes, de decisões, de escolhas. E o não acreditar acaba se tornando isto: eu escolho o egoísmo, eu escolho o ódio, eu escolho a mentira, eu escolho a corrupção, eu escolho o adultério, eu escolho a desonestidade, eu escolho as farras, as gandaias, a curtição, o prazer pelo prazer, eu escolho o individualismo, eu escolho seguir apenas o meu amor próprio, fazer todas as minhas vontades e caprichos, eu escolho seguir um projeto que
aparentemente tem Deus, mas no fundo, na maneira como eu vivo, na maneira como eu me relaciono com as pessoas, nas coisas que eu faço, não tem Deus. Deus é só um enfeite, é só algo que eu disse que eu acredito só para constar, mas não se faz valor, não se faz algo que influencia a minha vida, que orienta o meu viver, que conduz os meus passos, que eu considero para fazer as minhas escolhas. Por isso, o Espírito defensor que Cristo envia, ele mostra, evidencia o pecado. E espero que nós, iluminados pelo Espírito Santo, possamos reconhecer que tantas vezes, eu e você, eu não me excluo não, a gente age como não se acredita, como se nós não acreditássemos em Deus. Nós dizemos crer, mas às vezes as nossas ações são de verdadeiros pagãos, né? Ateus, né? Ou de gente indiferente que tanto faz como tanto fez, acreditar em Deus ou não tem influência nenhuma na minha vida. Eu faço as minhas escolhas e caminho, e não, a vontade de Deus muitas vezes está de lado. E aqui e acolá, quando eu passo por uma dificuldade, por uma dor, aí sim eu busco a Deus, ou então eu quero instrumentalizar Deus, né? Eu quero que Ele faça os meus gostos, caprichos e vontades. Então o Espírito Santo nos ilumina, a luz de Deus nos ilumina, e essa luz que nos ilumina nos faz enxergar isso. E ao fazer enxergar isso, promove a verdadeira conversão, porque quando eu reconheço que muitas vezes o meu pecado é não acreditar em Deus de uma maneira concreta no meu dia a dia, aí sim eu tenho a possibilidade de passar a acreditar. Eu tenho a possibilidade de passar a crer e de fato buscar as coisas de Deus e colocá-lo no meu dia a dia. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine, que Ele nos conduza. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas coisas bonitas no Evangelho. Aqui eu consegui desenvolver aquilo que o Espírito Santo mostra, tornando o mundo consciente do pecado. Mas ainda o Evangelho diz que também ele nos mostrará a justiça. E aí Jesus explica a justiça porque vou para o Pai, porque só o Pai é justo. O Pai é que realmente nos dá aquilo que nós merecemos. O Pai não é só justo, Ele também é generoso. Ele dá para além daquilo que nós mereceríamos. O Pai é justo porque Ele procura ver a partir do interior do coração. Ele não julga as pessoas pela sua exterioridade. Ele enxerga as causas e os efeitos de tantas realidades da nossa vida. E por isso Ele consegue ser justo, Ele não se precipita. E a justiça de Deus é uma justiça misericordiosa, amorosa. Assim como a misericórdia de Deus é uma misericórdia justa. E ensina também um manual de demonologia de um teólogo espanhol chamado Fortea, que os anjos, eles têm uma hierarquia, são 9 coros de anjo. E essa hierarquia, ela não foi formada porque Deus assim pegou cada grupo de anjos e disse assim, olha, vocês vão ser isso, vocês vão ser isso, vão ser aquilo. Não foi uma denominação arbitrária, ele não foi arbitrário. O coro dos anjos, a hierarquia dos anjos, a definição de quem está mais próximo de Deus ou mais
distante de Deus, quem está mais acima na hierarquia e quem está mais abaixo na hierarquia, é definida pelo tempo em que esses anjos também passaram por um tempo de prova, como nós, humanidade, estamos passando por um tempo de prova. E o anjo está mais próximo ou mais distante de Deus não foi definido porque arbitrariamente por Deus. Diz o Forteia no seu manual que essa hierarquia, quanto mais o anjo amou a Deus, mais ele está próximo de Deus. Quanto menos ele amou, ou amou num grau menor, por isso ele fica uma hierarquia abaixo. Então, olha a justiça de Deus. Deus é justo e concede a cada um conforme as suas ações e atitudes e as suas escolhas. Por isso o Cristo volta ao Pai. A justiça, porque vou para o Pai. E não houve ninguém na face da terra que fizesse a vontade do Pai melhor do que Jesus, que amasse o Pai mais do que Jesus. Então vai receber a justiça do Pai. Por fim, meu irmão, minha irmã, para não me prolongar, dentro desse evangelho que é uma riqueza, o Espírito Santo também nos mostrará o julgamento. E Jesus explica que o julgamento é porque o chefe deste mundo já está condenado, de fato. Meu irmão, minha irmã, Satanás e os seus demônios, que são anjos decaídos, que se rebelaram contra Deus, que se voltaram contra a humanidade para procurar destruir a obra de Deus, porque contra Deus eles não podem nada, porque eles não podem, porque eles já são derrotados. O demônio é um derrotado. E nos diz Santo Agostinho, doutor da Igreja, ele é como um cachorro amarrado no pé de uma árvore. Ele só morde quem se aproxima dele. Ele já é um derrotado. E nós somos chamados a sermos vencedores com Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não entre na onda do pecado. Não entre na sedução do pecado. Não entre nessa lógica mundana, porque esse mundo passará. Porque estas realidades do ter, do poder e dos prazeres que servem ao príncipe deste mundo, ao chefe deste mundo, elas estão fadadas a passar. Elas não permanecerão. Elas se acabarão junto com o chefe deste mundo que já está condenado. Quando isso vai acontecer, não sei. Eu só sei dizer uma coisa para você. Eu prefiro ficar do lado vencedor. E o lado vencedor é o de Jesus Cristo. Só que o lado vencedor, ele é discreto, ele não faz barulho, ele não faz estardalhaço, ele não faz muita propaganda, ele não é gabola, ou seja, ele não é cheio de si. Porque o demônio faz isso, ele faz parecer que é ele que está vencendo, que é o mal que está prevalecendo. Não, o mal, ele já está vencido. É só uma questão de tempo. Deus é que triunfará. E a vontade de Deus é que permanecerá para sempre. Por isso, escolhamos servir a Cristo. Escolhamos servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Escolhamos nos deixar conduzir por Deus, porque Deus é o vitorioso e nós seremos vitoriosos com Ele. Mas não escolha só por interesse, não. Escolha porque você sabe que isso é o correto, porque aí está o bem e a felicidade para você. Deus nos abençoe, que Maria Santíssima interceda por nós e que nós possamos viver a nossa fé nos abrindo a ação do Espírito.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.